Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós nesse dia 1º de outubro, da 26º domingo do tempo comum, em que nós abrimos o nosso coração atentos à palavra de Deus, para que ela possa iluminar e nos ensinar a viver melhor a vida que Deus nos deu. E o evangelho que nós temos para este domingo é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, agradecendo a Deus por este dia, por este domingo, nós aqui abrimos o nosso coração para olhar com atenção e escutar com carinho aquilo que a gente tem como fonte da nossa fé, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas às vezes perguntam por onde eu devo começar a ler a Bíblia. Comece pelos Evangelhos, até porque todo o centro da Bíblia e o fundamento da nossa fé está em Jesus Cristo. E depois a gente vai para as cartas paulinas e depois a gente volta para o Antigo Testamento. Quem fica muito ligado no Antigo Testamento ainda desconhece Jesus. O problema da vida é que quem vai se aproximando de Jesus começa a perceber que há alguma coisa meio equivocada no mundo em que nós vivemos e até dentro da igreja. Que a proposta de Jesus está um pouco distante daquilo que às vezes é a nossa prática religiosa, a nossa conduta pessoal, nosso modo de agir e pensar. A gente tem que entender na vida o seguinte: a gente responde pelo que a gente faz. Por mais que a gente tenha a ilusão e a fantasia de que eu respondo pelo que eu penso e sinto, não. Eu respondo necessariamente pelo aquilo que eu faço, com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo. Se eu sentir raiva de alguém, a minha vontade é agredir essa pessoa, e se eu não agredir, é sinal que eu venci a tentação, eu venci o sentimento, eu venci a vontade. Se eu penso em fazer uma maldade com alguém e não faço, é sinal que eu venci isso. Por isso, quando a gente tem vontade de fazer e não faz, é sinal que eu venci a tentação, eu venci essa maldade, eu venci essa situação e esse contexto. A gente às vezes fica nessa ilusão de que tudo aquilo que eu respondo por tudo aquilo que eu penso. Há 2 coisas na vida que a gente não pode controlar, viu? Um é aquilo que eu sinto e outro é aquilo que eu penso. Essas coisas a gente não controla. Eu não determino o que eu vou ou não pensar. Eu não posso determinar o que eu vou ou não sentir. Eu não posso entrar dentro de uma geladeira ou de um freezer ligado e falar que eu vou sentir calor ali, se ele está ligado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo e pensar e dizer que eu não vou sentir dor, que minha mão não vai queimar. Essas coisas são as nossas fragilidades e isso. O Evangelho nos trata disso. Jesus conta uma parábola para os fariseus, os sacerdotes e os anciãos. Ou seja, Jesus está falando para a classe sacerdotal, a classe religiosa, e os anciãos eram os ricos, eram aqueles que tinham poder econômico e poder ideológico. A questão é muito simples. É um pai que vai no primeiro filho: Filho, vai trabalhar na vinha. Esse filho é impetuoso, fala o que pensa, não reflete nada, não vou. Mas depois pensando bem, é a vinha do meu pai, né? Isso aí que sustenta a gente, isso aí que sai nossa sobrevivência, é meu pai que está pedindo. Então depois
de uma resposta negativa e de refletir um pouco, ele pega e vai trabalhar na vinha. O pai se dirige ao segundo e diz, vai trabalhar na vinha. Ele diz, sim, eu vou, mas não foi. Quer dizer, ele além de não ter feito a vontade do pai, ainda enganou o pai, mentiu o pai, viu? Se colocou à disposição, mas não tem. E aí a pergunta de Jesus, quem é que fez a vontade do pai? Só aquele que foi. Viu? E aí os dois são contraditórios, né? Um diz que não vai, pensando bem, reflete, não, é melhor eu ir, né? Tem que ajudar meu pai. O outro, não, pai, pode deixar comigo, eu vou, viu? E não vai, viu? E aí Jesus fala assim, pois é o caso de vocês. Vocês falam que fazem a vontade de Deus, mas vocês não produzem frutos. Vocês não atendem à vontade do Pai. Vocês fazem discursos religiosos, mas são agressivos. É igual nas redes sociais hoje, a quantidade de gente polêmica, que grava vídeo destruindo o outro, ofendendo o outro, humilhando o outro, se julgando como salvador da pátria, se julgando como portador absoluto da verdade, da santa doutrina da igreja. E, em nome da igreja, são extremamente violentos, são extremamente acusadores, inquisidores, farisaicos, e não tem nenhuma compreensão maior sobre a dimensão da misericórdia, o respeito pela fragilidade humana, as nossas dificuldades de compreender a vida e aprender a viver. A gente não sabe viver. Se a gente soubesse viver, a gente erraria menos, né? A gente cometeria menos erros na vida, mas a gente não sabe, por isso o peso da vida. Por isso Jesus diz, pois é, vocês são os homens da religião, são os homens da economia, e vocês falam que acreditam em Deus, mas vocês não fazem a vontade de Deus, vocês não trabalham para Deus, vocês não produzem, não cuidam da vinha. Em outras palavras, você não cuida do povo, e vocês não produzem frutos. Em compensação, veio João Batista, e Jesus faz a referência a João Batista. É João Batista que é a referência? Pois é, veio João Batista e vocês não acreditaram nele, pelo contrário, né? Deram um jeitinho dele desaparecer. E aí vem os cobradores de impostos e as prostitutas, creram nele, se converteram. Vocês não. O que Jesus está querendo dizer é a nossa hipocrisia de quando a gente faz um discurso religioso e a nossa prática, a nossa atitude é outra. É o ser humano que vive perseguindo o outro porque o outro não fala e não pensa do jeito que ele pensa. É o ser humano que abre um celular numa mesa e começa a acusar, começa a agredir, começa a gritar, como se ele fosse o ungido, o porta-voz de Deus, e que nada mais além daquilo que ele pensa é verdade. Apesar que há muitas questões nossas hoje em dia que são questões farisaicas, né? Afinal, quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que diz não e vai ou aquele que diz sim e não vai? É aquele que reza o Pai Nosso e explora seu empregado, ou desrespeita sua família, ou trai sua família? Ou aquele que às vezes não quer saber de igreja e Deus, mas é extremamente honesto, é correto nas suas coisas, paga as suas dívidas, paga os seus impostos, respeita o próximo, trata bem o outro, respeita o colega de trabalho. Por isso, cabe a cada um de nós, hoje em dia, pensar se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai cuidar do povo, vai cuidar das pessoas, vai ser uma pessoa boa, vai ser alguém que dê exemplo para que a vida não seja pequena, fútil, leviana, banal. Afinal, todos nós trabalhamos e vivemos na esperança de que o dia de amanhã seja um pouco melhor do que o de hoje. Mas para isso a gente tem que se abrir à bondade, tem que se abrir à misericórdia, tem que se abrir à compaixão, tem que se abrir à disponibilidade de servir, de ajudar, de contribuir, de colaborar. E acima de tudo, abrir-se à Eucaristia, né? à escuta da palavra de Deus. E que essa palavra de Deus não seja discurso vazio, romântico, poético, mas seja um fruto de uma vivência, fruto de uma busca constante, fruto de um desejo enorme que cada um tem da gente ser convidado por Deus para fazer alguma coisa para Ele. Eu acho que isso é o grande desafio, né? A gente viver de tal modo que Deus possa confiar em cada um de nós e nos chamar, me ajuda aqui, e a gente ter a coragem de ajudar. Um abraço e até mais.